Amados irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos e o amor de Nossa Senhora, nossa mãezinha das graças, envolvam os seus corações. Amém? Muito feliz aqui. Rosângela já manifestou esse milagre também que o Senhor operou no meu coração, sem deixar cicatrizes, né? O médico que examinou os meus exames disse que não tinha nada, que o primeiro médico tinha até errado, que não tinha acontecido nada no meu coração, que meu coração estava jovem, nem parecia ser um coração de uma mulher de 60 anos. Mas é o meu coração, porque foi ele que examinou, ele que fez o exame. E não tinha marco. Ele falou assim, se tivesse o problema que você me relatou aqui agora, eu teria visto alguma coisa, eu teria visto sequelas no seu coração, mas não tem nada. Só que nós estamos falando do Espírito Santo, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui de um Deus que foi ao céu e que enviou para nós um Deus para andar do nosso lado. Olha a tua importância diante do Senhor. Nós estamos falando aqui de um Deus que opera na mente e no coração. Que opera em mim e através de mim opera no irmão. Nós não estamos falando de pouca coisa, não. E até rimou. Mas é porque o Senhor assim quer neste dia. Ele quer que nós entendamos a profundidade do nosso chamado. Ele quer que a gente entenda que o que flui em você é celestial, não é terreno. Que o que flui em você é extraordinário, não é ordinário. Que o que flui em você é muito superior ao natural, é sobrenatural. E quando a gente começa a falar de carismas, de dons carismáticos, a gente pode ver através deste milagre que aconteceu comigo, que quando eu estava numa formação, o Senhor manifestou os dons de discernimento e de revelação num pregador que falou: aqui tem uma mulher que o coração está fisicamente machucado. E eu estava ali sentindo dores e quase infartando também. Eu estava ali sem saber o que fazer, pedindo ao Senhor que me segurasse e que se fosse para eu dar aquela formação, que Ele me sustentasse, pelo menos até eu sair dali para procurar um outro auxílio médico, porque Ele também nos orientou a procurar os médicos. Mas quis o Senhor me curar naquele dia, operando os dons carismáticos de milagres através daquele irmão. Então nós somos assim chamados neste dia que é hoje, neste tempo que se chama agora, a reconhecer que você é um vaso, você é um instrumento que o Espírito Santo quer usar para tocar outras pessoas. Através dos dons que nós vamos recebendo e que nós vamos conhecendo, e eu digo conhecendo porque cada vez que eu me formo para te passar um conhecimento, eu aprendo primeiro. Através desses conhecimentos, o Senhor quer manifestar dentro do nosso grupo de oração, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, um dom extraordinário. À medida que você e que o outro que está perto de você também precisa. Então nós vamos entender isso agora, porque o Senhor me trouxe aqui, eu, Rosimeire, curada, libertada várias vezes, que posso parar aqui também para, como Cassandra, dar muitos testemunhos de milagres. A minha vida é um milagre.
O meu acordar aos 60 anos de idade, sendo mãe, vó, bisavó, é um milagre. É graça de Deus que nos trouxe até aqui. E se não fosse esta graça santificante, essa graça que nos impulsiona a querer mais, a querer conhecer mais, a querer experimentar mais de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, neste momento. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Olha para o seu irmão e fala isso para ele. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Não foi um chamado humano, mas um chamado celestial. Então eu, Rosimeire, fazendo parte da renovação carismática católica, chamada e atraída pelo Espírito Santo para este movimento, venho aqui hoje com este tema maravilhoso nesta introdução dos dons. E o tema que eu vou adentrar aqui com vocês é dons carismáticos efusos. Veio aqui Mônica com todo o seu jeitinho e nos apresentou o Espírito Santo. Ela veio nos dizer quem Ele é e o que Ele quer fazer em nós. Veio a irmã Celiane aqui, nos apresentou os 7 dons, os dons que nos são dados gratuitamente, favores de Deus na nossa vida, para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos manter inteligentes, sábios, piedosos, tementes a Deus. Esses dons que veio para nos santificar, ajudar nessa caminhada que nos leva até o céu. Mas o Senhor não parou por aí. O Senhor também, além destes dons infusos, que são já incutidos em nós, estão aqui dentro já, pronto para se manifestar à medida que nós pedimos a Deus. Além desses dons santificantes, Ele também nos deu dons carismáticos. Dons carismáticos efusos. E o que vem a ser isso, então? O que é um carisma? O que são os carismas que nós tanto pregamos e que nós tantos desejamos viver? Eu queria que, para começar, abrir este tema aqui com vocês, vocês pegassem a leitura que está aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Vamos lá em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Versículo 1. Depois o 4 e depois do 7 ao 11. Amém? Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Depois o 4 e depois do 7 ao 11. Eu teria até que ler isso depois, mas eu quero começar já com essa palavra, porque São Paulo, nessa carta a cidade de Corinto, ele diz assim. Posso começar? Diz assim o apóstolo Paulo: irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância a respeito dos dons espirituais. Versículo 4. Existem diferentes dons. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades,
Mas o mesmo Deus que realiza tudo, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois, por meio do Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, no mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro dons de cura no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro o dom de falar em línguas. A outro o dom de interpretar as línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Palavra do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo deixou tudo tão bem claro a respeito desses dons que o Senhor quer nos conceder, e Ele pede, e Ele relata essas coisas para que não fiquemos na ignorância quando nós formos falar desses dons e desses carismas. Então, o carisma é uma graça, é um dom especial concedido pelo Espírito Santo. O carisma, ele é concedido para aquele a quem ele escolhe dar. Nós já vimos que existem aí os dons infusos, que foi o que irmã Celiane nos apresentou de maneira tão clara, tão objetiva, tão orante, né? Nos fez refletir sobre tudo que o Espírito Santo vem agindo, já vem fazendo dentro de nós. E agora os dons efusos são essas graças que o Espírito Santo nos concede para melhor servir o outro. Enquanto os dons infusos vêm nos santificar e nos preparar para servir melhor a Deus, os dons efusos vêm trazer a nós graças, vêm nos trazer dons que não é para nós. O momento que Ele nos presenteia, que Ele nos escolhe para exercer um determinado dom, é porque a pessoa do seu lado está precisando que você manifeste este dom. Então, os dons carismáticos efusos são dons para melhor, para que nós possamos ser instrumentos capacitados na mão do Senhor para agir na vida do outro. Então, os carismas são dons que nos preparam para a missão e têm como o propósito dos carismas, encorajar, edificar, construir e confortar. Os dons carismáticos vêm nos momentos, então, que o nosso irmão precisa de um conforto, que ele precisa de uma edificação, que ele precisa interiormente ser reconstruído com a graça do Espírito Santo e que ele precisa de um conforto. É para o bem do outro.
E que graça é sermos escolhidos por Deus para sermos estes instrumentos na vida das pessoas. Por isso nós não devemos duvidar de que somos sim esses instrumentos que Deus quer, porque Ele já nos chamou. No nosso batismo, Ele já nos deu os dons para que sejamos fortes neste momento. Porque antes de servir ao outro, nós devemos buscar a Deus para permanecermos fortes nestes momentos de batalha. Batalha espiritual, batalhas na saúde, como nós vimos aqui, os testemunhos, batalhas com conflitos com pessoas no nosso dia a dia. Nós precisamos estar revestidos desses dons que Deus já nos deu para a nossa santificação. Em todo o tempo, em todo momento, tribulação, doença, conflitos, nós precisamos estar revestidos dos dons para então poder manifestar os outros dons em relação ao outro. Por isso que muitas vezes nós estamos fracos e nesse momento nós somos fortes. Como diz São Paulo, é quando estou fraco que eu sou forte. Porque o Senhor neste momento Ele já nos fortalece para servir o outro. Ele usa da nossa fraqueza como força, como arma para enfrentar e para derrotar o demônio, porque pensa bem na cara do infeliz, do encardido, quando olha para você lá, morrendo de dor nas costas, olha para você lá com uma enxaqueca danada, e você fala, não, eu tenho missão, meu irmão está me esperando e eu vou. Pensa na cara do encardido, derrotado, porque ele só sabe te prejudicar, mas Deus, que é amor, te levanta com um dom e te fala, vai que eu, o Espírito Santo, companheiro, dom, pessoa que estou do seu lado, vou com você. Isso é extraordinário. Por isso que esses são milagres que nós não vemos, mas que acontecem a todo momento quando nós estamos abertos a receber estes dons. Por isso, são dados livremente esses dons, são dados livremente a quem o Senhor escolhe. São favores e graças. E para obter estes dons, presta atenção. Tanta gente perguntou, eu não tenho dom nenhum. Eu não fui ainda agraciado com nenhum dom. Por quê? Por que não foi? O que eu faço para ter estes dons? O que eu tenho que fazer para ter um dom desses aí? Vai dizer assim, para obter os carismas, os dons espirituais, devemos simplesmente estar abertos. Ter uma vida reta, buscando santidade. Ter uma vida cheia do desejo de servir a Deus com o coração aberto. Simples assim. Porque como diz a beata, agora Santa Helena Guerra, nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Nada falta. Então eu vou lá na casa da irmã, porque a irmã precisa conversar. Eu não sei, eu vou chegar lá, eu vou visitar a irmã. Eu não sei se ela vai precisar de um abraço, de um conselho, se ela vai precisar de uma exortação, uma sacudida para reagir para a vida, eu não sei. Mas eu vou clamando, vem Espírito Santo, vem. Porque na hora, quando eu chegar lá, que eu olhar para a irmã, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, é isso. Então, ou você vai exortar, ou você vai confortar, ou você vai lavar a louça para ela, lavar prato porque ela está cansada. Não é assim? Piedade, amor, sabedoria, conselho, fortaleza. É assim que a gente tem que servir.
E na maioria das vezes acontece coisas que você não sabe, mas existe um dom que se manifesta toda vez que você se dispõe a servir o Senhor e você pensa que não tem esse dom. Sabe o que é? O dom de cura e milagres. Quantas vezes você já falou, minha irmã, mas você vai ficar curada em nome de Jesus e colocou a mão na cabeça, no ombro das pessoas e essa pessoa foi curada, você não sabe porque ela não testemunhou, porque ela não teve coragem, ela acha que de repente, de uma hora para outra, ela ficou boa. Mas Deus agiu através do seu toque. Deus agiu através do seu olhar. Deus agiu através de uma palavra que você disse. E foi o suficiente para levantar o irmão que estava caído no chão. Um eu te amo vale muito para quem precisa ouvir. Um abraço vale muito para quem precisa sentir. Os carismas manifestam sempre essa presença e esse poder de Deus na nossa vida, no nosso grupo de oração, na vida de todos que vão buscar o Senhor no nosso grupo de oração. Ele manifesta essa presença poderosa. Se nós tivéssemos ouvido para estar na casa, nos lares, ouvindo o que as pessoas dizem quando chegam do nosso grupo de oração, nós iríamos dormir mais tranquilos. Mas às vezes a gente ainda chega agitado, achando que o grupo de oração não foi bom. Achando que o grupo de oração não foi bom. E ele foi muito mais do que a gente pode imaginar ou pensar. É uma ação, o Espírito Santo com os seus dons, seus carismas, promove uma ação sobrenatural, extraordinária, e ela, por isso, excede qualquer poder natural. Por isso devemos aspirar aos dons espirituais, desejar servir a Deus independente da situação que nos encontramos, nos entregar a Deus com humildade e simplicidade de coração. Aqui está dizendo que nós devemos aspirar os dons espirituais, nós devemos desejar. E eu já vi muito irmãozinho dizendo, mas eu não sou digno, mas eu não sou preparada, mas eu não posso isso, porque eu não estou à altura de fulano, não, porque ele faz isso porque já tem anos de renovação, mas ele chegou aqui, qual foi a caminhada desse irmão para estar fazendo isso agora? Abertura de coração, simplicidade, humildade, temor de Deus, é colocar Deus no lugar dele e saber que tudo que acontece e que tudo que acontecerá no seu chamado, no seu ministério, não é você que está fazendo, não. É o Espírito Santo de Deus através de você, com dons e carismas especiais que Ele concede para que nós possamos ter armas para desenvolver um chamado que Ele fez para nós. E aí a gente se pergunta, eu me pergunto e pergunto a você, você está disposto a dar um sim e ser um colaborador do Senhor em seus planos para nós e para os nossos irmãos? Pensa bem. Está disposto? Está disposto a deixar o Espírito Santo virar a sua vida assim, de cabeça para baixo, dando uma reviravolta de 180 graus? Mudando tudo? Está disposto? Amados, o Espírito Santo pode, neste momento, eu não vou falar no momento passado, nem no amanhã, que ele não existe para nós. Nós estamos aqui hoje, agora, neste momento. Neste momento agora, para que aconteça o extraordinário de Deus, a partir de agora, você está disposto, você pode, o Espírito Santo pode contar com vocês? Pode? Então, por hoje,
O Espírito Santo está livre, né? Para fazer o que ele quiser aí. Levanta a sua mão assim e diz: Espírito Santo de Deus, se o Senhor quiser fazer mais em mim hoje, eu quero. Pode fazer. Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Então nós sabemos agora que são dons, que são os dons infusos, os 7 dons que nos revestem desde o nosso batismo. E agora nós vamos falar dos dons efusos ou dons carismáticos. São eles 9. Os infusos são 7. Os efusos são 9. São eles o dom das línguas, o dom da profecia, o dom da interpretação das línguas, o dom da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, do discernimento dos espíritos, da cura, da fé e dos milagres. Amém? A apostila dessa introdução aos dons vai dizer assim, o que chamou minha atenção desde o comecinho. Assim, com esses dons, construindo uma civilização de amor, como colaboradores na edificação da sua igreja, Deus quer que sejamos instrumentos eficazes em suas mãos, a fim de que muitos outros reconheçam igualmente a sua vocação, o seu chamado pessoal e irrevogável a esta vida em abundância. Assim é o Senhor que quer nos capacitar, fazer de nós instrumentos eficazes. Então não é porque Rosa é mais bonitinha, nem porque Jane é mais novinha, nem porque Ana Clara é uma cantora do céu, mas é porque Ele quer que sejamos, independente do que nós estamos vivendo agora, neste momento. O Senhor quer que eu e você sejamos instrumentos eficazes na edificação da sua igreja, para fazer a mudança na vida dos outros e chamá-los também à vocação que o Senhor tem para cada um. Porque também aqueles que não estão entre nós precisam vir. Precisam também trilhar um caminho de santidade e muitas vezes não conhecem. Por quê? Porque precisam de irmãos que os façam conhecer, que os façam sentir. Deus não nos pede nenhuma coisa sem antes nos dar condição de correspondermos ao nosso chamado. Isso aqui é muito sério, né? A gente pensa às vezes, eu não posso isso. Eu não sou capaz disso. Vamos lá levar uma palavra na casa da irmã que está precisando. Eu não sou capaz, não. Chama fulano, chama cicrano. Deus é que nos dá as armas. Deus é que vai nos dar esta palavra. Deus é que vai nos dar esse discernimento. Deus é que vai nos dar sabedoria para levar para o irmão e para a irmã aquilo que ele realmente precisa. Então não é por nós mesmos, nós devemos ter consciência disso. Que são dons, ele foi chamado para você servir ele. E no momento que você for lá, independente do chamado que foi feito, lá ele vai te dar o dom e o carisma que você precisa para exercer esse chamado. Porque os dons carismáticos, gente, eles são assim. Quando os dons infusos, eles vêm sobre nós no nosso batismo, já os dons efusos, ele vem quando você precisa.
quando o irmão precisa. Então você pode agora, Lucas, estender a sua mão sobre mim e tirar o peso da minha cabeça, o peso da minha dorzinha aqui que está doendo, que machucou. Você pode fazer isso porque agora o Senhor reconhece que eu preciso. Então aí vem o dom de cura sobre você, para você impor a sua mão sobre mim e tirar essa minha dorzinha. Tá? Mais tarde você faz isso, por favor. Então, irmãos, é isso. A irmã ali, no final lá do banco, na hora do grupo de oração, ela está lá embaixo, com o semblante caído, abatido. Mas você senta do lado dela, e você às vezes senta e não sabe nem o que vai dizer para ela. Você não sabe o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, mas o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo, que é Deus, vai revelar ao seu coração o que ela precisa. E às vezes é um abraço, é uma palavra, é um olhar. É um olhar. Eu já fui curada num momento de formação com um olhar. Quando a irmã que estava do seu lado colocou a mão no meu ombro, olhou para mim e sorriu, aquele sorriso não era dela. Eu vi Jesus nos olhos dela. E eu senti que era Ele que estava me tocando naquele momento. Então o Espírito Santo age no momento de precisão. O Espírito Santo, com os dons carismáticos, que são os efusos, ele age no momento em que o irmão precisa. Ele dá o dom para você curar o outro. Ele dá o dom para você consolar o outro. E neste momento em que ele cura o outro, que ele consola o outro, ele também toca você. Porque a graça passa por você. Vocês estão entendendo como é? Como o Espírito age nos carismas? Agora, gente, o importante é a gente sentir uma coisa que muita gente na nossa igreja pensa. Dons carismáticos é só da renovação carismática católica. Mas não é. Se nós formos ler lá os Atos dos Apóstolos, desde Pentecostes, eles já saíram dali ungidos com os dons e os carismas. Pedro, numa lapada só, arrebatou 3.000. Chegou na porta do templo e levantou um aleijado. E a palavra diz que a sombra dele, onde passava, curava. É ou não é dom do Espírito Santo? É de quem? E o Senhor os enviava, e onde eles iam, onde os apóstolos iam, pregavam a palavra e faziam curas, milagres, libertações, expulsavam demônios. Então não é de agora, é da igreja. Porque o mesmo Espírito Santo que age aqui, na renovação, na nossa arquidiocese, nos grupos de oração, ele age também na Legião de Maria. Ele age lá no ECC, ele age lá na catequese, ele age na pastoral da promoção humana, porque o Espírito Santo é um, mas os dons eles são diversos e são doados conforme a abertura do nosso coração. Como disse aqui, é o Espírito que nos abre, que nos toca, que vai até dentro de nós, se com simplicidade e humildade nós pedirmos. É só pedir. É só pedir. E muitas vezes tem pessoas que ficam no grupo de oração, muitas vezes, né? Ai, ainda não fui batizada no Espírito Santo. Não fui batizada. Às vezes pensa que não foi batizado só porque não tem o dom carismático de orar em línguas, que é o menor dos dons. Mas ora com profundidade, ora com autoridade, e na sua oração leva paz, leva conforto, leva cura, leva discernimento, e ajuda o grupo de oração e as pessoas que estão nele crescer.
Então essa pessoa não foi batizada no Espírito Santo porque não ora em línguas? São 9 dons carismáticos. E orar em línguas é o menor dos dons. Então, existe tantas coisas, irmãos, que o Espírito Santo quer fazer, quer mudar em você. O Espírito Santo quer sacudir sua vida, Nitinha. Sabe? E às vezes eu penso em mim, porque assim, a gente de mais idade, né? Nós somos, eu acho que as anciãs aqui da turma. A gente pensa que a gente é frágil. Não. Quando o irmão precisa, a coluna para de doer, que eu já senti isso. Quando o irmão precisa, o joelho dobra sem poder dobrar, porque tem osteoporose. Quando é preciso, a irmãzinha sai correndo sem poder correr. Então, o que acontece? Unção do Espírito Santo para aquele momento, para aquela situação, porque o outro precisa. É lógico que ele vê a nossa necessidade, mas o meu corpo está frágil, cansado, estou vindo do trabalho, cabeça doendo, pesada, e quando eu entro na porta da igreja, esqueci tudo lá fora. Porque eu fui e me abri à unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vimos que Deus não nos pede coisa nenhuma antes de nos dar condições de correspondermos ao seu chamado. E para a nossa santificação, portanto, contamos com os dons infusos ou hierárquicos, para sermos instrumentos seus na construção da civilização do amor. São palavras do Catecismo da Igreja Católica, número 2003, onde diz também: carismas são graças especiais e significam favor, dom gratuito, benefício, ordenam-se todos a graça santificante, ou seja, nós os recebemos no batismo e eles têm como meta o bem comum da igreja. Já os dons carismáticos têm tudo a ver com a igreja. E isso é algo que devia ser normal na igreja. Normal. Mas acontece que é uma identidade da renovação carismática católica. Por quê? Porque nós nos abrimos à ação destes dons. Isso acontece lá na renovação carismática. Essa oração em línguas é lá da renovação carismática. Não é. É da igreja. Os dons efusos e infusos são da igreja, para a igreja. Nós somos apenas o canal desta graça. Como diz o Papa Francisco, a renovação carismática católica é canal da graça de Deus dentro da igreja e para a igreja. Porque muitos ainda nos outros movimentos pastorais não acolheram e não pediram, porque é só pedir, diz o Senhor. Pedis e recebereis, buscais e achareis. Então, se a gente tem essa motivação dada pelo próprio Espírito, se nós vivemos essa espiritualidade atuante, dia após dia, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, clamando para o Espírito, se a gente quer viver no Espírito Santo, o Espírito Santo tem o maior prazer em agir no meio de nós. Por conta desta abertura, por conta desta humildade de saber que nada somos sem Ele. Então aqui nós vemos que os carismas eram comuns no início da igreja. Eram extraordinários e tinham, como todo mundo via como excepcionais estes carismas, né?
curas, libertações, falar em línguas, milagres, profecias, mais abundantes num primeiro momento, e os ordinários, aqueles que não denotavam milagres, mas que são essenciais ao bem comum da igreja. Todos eles eram notados, observados e vividos desde o princípio. Devemos aceitar que podemos também cair na tentação, e isso aqui é muito sério, né? Cair na tentação de exercer os carismas visando o nosso próprio interesse. Isto é por exibicionismo, prestígio, poder, para aí sim combatermos a tentação com a força de Deus. Aqui está dizendo, está acentuando neste momento na apostila que nós devemos exercer os carismas com humildade, sabendo-se sempre que é o Senhor quem faz e não nós. Sabendo-se que é o Senhor que realiza tudo em todos, não somos nós. Então não adianta eu me exibir lá na frente, falar bem alto. Não, você pode usar sua voz no tom normal. Que aquele que precisar ouvir e for edificado pela sua oração será. Muitos até fazem orações alto, né, impondo as mãos na cabeça das pessoas, e isso é falta de humildade, porque não é o Senhor que faz, não somos nós quem fazemos. Não é porque eu coloquei a mão que o milagre aconteceu. Deus podia fazer assim, eu ter colocado a mão mesmo, mas Ele nos usa quando nós nos abrimos com humildade. Porque muitas vezes essa oração exibicionista nem surtiu efeito. Mas foi para se promover, para dizer eu sou, eu falo, eu oro assim, eu faço isso, eu faço aquilo dentro de um grupo de oração. Devemos ter cuidado com isso. Devemos servir o Senhor com ordem, isto é, no tempo devido e apropriado, segundo o Espírito, na duração e no tom devido de voz, embora o Espírito Santo opere em cada um, não alheio ao seu temperamento, e leve-se em conta o tipo de assembleia e de pessoas que presencie a utilização dos carismas. Então, o Senhor quer também que nós mantenhamos quando nós estivermos em nossas reuniões de oração, uma certa ordem. Uma certa ordem. Não criar tumulto. Não ir um atravessando o outro com orações, com tons mais altos, ou mais, sabe? Não precisa disso. O Senhor quer que seja mantida a ordem dentro do nosso grupo de oração, principalmente no momento do uso dos carismas. Já outro fator que nós devemos ter é a obediência. É um passo fundamental para salutar a utilização dos carismas. A obediência indica que buscamos retamente a vontade de Deus e que queremos nos deixar conduzir docilmente pelo Espírito Santo. Obedecer ao Espírito Santo. Obedecer às moções, muitas vezes dadas nos momentos de oração. Obedecer aos impulsos. Como eu disse uma vez, eu não sei se para todos, no momento em que eu intercedia num grupo de oração, o Senhor falou claramente para mim, fica de pé. E eu não fiquei de pé. Por que eu não fiquei de pé? O humano não deixou. O humano não deixou. Estava todo mundo sentado. Eu falei, meu Deus, está todo mundo sentado. Eu vou ficar de pé, vai todo mundo olhar para mim. Mas o Senhor queria que eu ficasse de pé. Então Ele falou de novo, fica de pé. E eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? É coisa da minha cabeça. Mas era muito claro o Senhor falar, fica de pé. E aí eu não fiquei de pé. Então o Senhor falou assim,
Agora ele vai mandar todo mundo ficar de pé e aí você vai ficar de pé. Aí o pregador falou assim, fica de pé. Aí eu falei, agora eu não posso nem ficar sentada, né? Porque ele vai falar, ué, por que ela não ficou de pé? Quer dizer, às vezes a gente obedece mais uma voz humana do que a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos, pedir docilidade ao Espírito Santo para ser obediente. Depois, chegando em casa, contrariada comigo mesmo, desapontada com o que tinha acontecido, porque o Senhor agiu, independente de eu ter levantado ou não, Ele agiu. Porque ele é assim, né? Quando a palavra diz, se você não falar, as pedras vão falar. Não é isso? Mas teve outros irmãozinhos que ali fizeram a vontade do Senhor. Eu cheguei lá e eu não sabia nem se eu orava, se eu falava, eu estava com tanta vergonha de Deus. Mas o Senhor falou para mim, abre a palavra. Eu falei, como o Senhor, Ele abre a palavra? Aí eu peguei a palavra, Ele abre. Eu abri, aí eu falei, onde, Senhor? Leia a palavra. Eu já tinha aberto, ele falou, leia a palavra. Eu falei, ler aonde? Ele, leia a palavra. Eu acho que o Senhor já estava com raiva de mim, gente. Ele já estava querendo me dar uma lição, porque eu estava muito teimosa e desobediente. Aí quando eu abaixei os olhos para ler, estava no livro de Ezequiel, que falava assim, então eu pude ouvir a voz do Senhor que falou, criatura humana, fica de pé. E o profeta diz que ele, no impulso do Espírito, ele ficou de pé. E quando ele ficou de pé, aí ele soube o que ele ia fazer, porque como ele obedeceu, o Senhor disse o que ele tinha que fazer. Então, naquele momento, para que fosse manifestada a glória de Deus, para que fossem realizados milagres ou revelações de acordo com a vontade de Deus, eu só tinha que ficar de pé. Então, são nesses momentos que nós devemos exercer, como diz aqui a apostila, a ordem, a humildade, a obediência, o amor, a oração e o discernimento. É especialmente importante exercer os carismas no amor, conforme nos ensina São Paulo em 1 Coríntios. É preciso ter um coração amoroso, acolhedor, zeloso pela obra do Senhor. O amor não é um carisma como tal, mas é o constante clima em que se devem exercer os carismas. Então, o amor, nós devemos já tê-lo em nós, fundamentado em nós o amor de Deus para exercer os carismas que Ele nos dá. Então, o carisma não é algo automático, é uma graça atual que flui do coração, de coração a coração mediante a oração. Após a utilização do carisma, convém darmos graças ao Senhor e louvá-lo por tudo que foi feito por Ele. Por Ele. E é pura manifestação de sua bondade e misericórdia para com os homens. Finalmente, é necessário exercer carismas com discernimento, porque através do discernimento separamos o que é certo do que é errado. Se buscarmos o discernimento no Espírito Santo, nós sempre faremos o que é certo. Se buscarmos um discernimento ou uma compreensão humana no que está acontecendo ao nosso redor, ou na nossa missão, nós provavelmente iremos errar.
provavelmente nós iremos fazer algo que não vai agradar ao Senhor. Mas se o discernimento for no Espírito, nós seremos conduzidos para o fim que Ele deseja. Amados, aqui nós temos listados, meu tempo já está acabando, não levanta mais plaquinha não. Nós temos aqui listados os 9 dons efusos, ou seja, os 9 dons que Deus nos concede para que possamos agir com força, com sabedoria na nossa missão. E esses 9 dons são divididos em 3 classes. Primeira classe são os dons carismáticos de revelação. Os dons carismáticos de revelação são o discernimento nos espíritos, a palavra de ciência e a palavra de sabedoria. Depois, no outro grupo, são os dons carismáticos de inspiração. E os dons carismáticos de inspiração são a profecia, a oração em línguas e a interpretação das línguas. Já o terceiro grupo são os dons carismáticos das obras, os dons de poder. E nele estão a fé, a cura e os milagres. Só para terminar aqui, eu vou fazer uma breve reflexão de um dom que vai nos fazer alcançar os outros, que é o inicial para que nós possamos agir conforme a vontade de Deus. É o dom do discernimento. É essencial para a nossa caminhada. O dom de discernimento é quando o Senhor vem mostrar, através do seu Espírito, o que está acontecendo na situação que você está vivendo. O que está acontecendo na situação que lhe está sendo apresentada para que você ore, para que você tome alguma atitude, para que você leve um carisma a agir na vida daquele irmão. Então, o dom do Espírito Santo, ele vem agir em nós e nós devemos promover um momento de oração sempre dispostos a, junto com os irmãos, ou junto com a família, ou em toda a situação necessária, promover um pedido, um momento de pedido ao Senhor por este dom. Nesses momentos em que nós precisamos ouvir o Senhor, nós devemos escutar o Senhor, sim, mas com discernimento. Pedir ao Senhor este primeiro dom carismático para que Ele venha revelar a nós, muitas vezes, o que está acontecendo na assembleia, o que está acontecendo na vida do irmão, para que com esse discernimento a gente possa então agir com os outros dons. Lá no livro de Mateus 15, 17, nos mostra que Jesus discerniu a revelação, que a revelação tinha sido dada a Pedro pelo Pai. Diz assim, quando Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A quem iremos nós, né? Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Aí ele fala, tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou, bendito és tu, porque não foi um homem de carne e osso, não foi uma pessoa humana que te revelou isso, mas o Espírito Santo de Deus que te revelou isso. Em outro momento, também nesse mesmo capítulo 2 ali de Mateus 16, 20, Jesus discerniu um espírito contrário que estava animando o próprio Pedro. Pedro falou assim, não, Senhor, Deus não vai permitir que aconteça isso contigo.
quando ele falava do que ele iria passar, das dores, do sofrimento, de como iria acontecer. Então ele falou: não, o Senhor não permitirá que isso lhe aconteça. E que Jesus fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Era o próprio espírito maligno que estava animando Pedro a dizer isso para Jesus. Não, isso não vai acontecer com você. É uma tentação. É um momento de fraqueza ali que está acontecendo com uma pessoa e a palavra vem de maneira errada. E nós devemos ter essa atenção para discernir o que é de Deus, o que é humano e o que é do maligno. Esse Espírito nos dá esse discernimento. Então, antes de alguma revelação, no grupo de oração, ou no momento de oração, ali no grupo, no núcleo, é preciso pedir, Senhor, que seja o seu discernimento aqui, na minha cabeça. Sobre tudo que o Senhor tem colocado aqui, que eu tenha a certeza do que eu vou falar, do que eu vou pronunciar, que seja tudo seu e não meu, que seja tudo seu e não do maligno, que seja para somar e não para diminuir ou dividir, que venha para a prosperidade, para a cura, para o benefício do outro, nunca para prejudicar. Porque muitas vezes uma palavra errada leva um irmão para um direcionamento errado. E aí, em vez de ajudar você na situação que ele está vivendo, você acaba atrapalhando ele. Então, eu gostaria que você hoje, irmão, de coração, se decidisse a estar cheio da graça de Deus. Você está decidido? Você quer realmente se abandonar na vontade de Deus? Então fica de pé. E vamos cantar uma música que fala exatamente isso. Da nossa decisão por nos abrir aos dons, aos carismas. Que faz que nós tenhamos essa força, esse discernimento, esse primeiro discernimento que o Senhor já nos deu de saber e de ver e de sentir. Que estarmos aqui já é uma graça de Deus. Já é uma vontade de Deus que te chamou aqui para que você seja cheio da graça de Deus. Para que o seu coração transborde da graça de Deus. Então, orando agora, nós vamos cantar esta música. E vamos clamar para que esse Espírito que doa não só os 7 dons, mas também os 9 dons carismáticos, que Ele venha preencher, transbordar em nosso coração. E no momento que eu precisar, Senhor, eu me decidi, eu vou obedecer, eu vou me abrir aos seus dons e carismas. Eu vou ser instrumento ungido pelas suas mãos para levar aos irmãos, com a autoridade do teu Espírito Santo, Senhor, a fortaleza, a sabedoria, a cura, os milagres, o conforto espiritual, o abraço, o olhar. E que o Senhor esteja agindo em mim, neste frágil instrumento, com a tua força, com a tua unção, para que o seu nome cresça e o meu diminua. Para que o seu nome seja glorificado, exaltado, elevado aos mais altos céus, e que todos reconheçam que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha família.
Tu és o Senhor do meu grupo de oração. Tu és o Senhor que faz tudo em todos. E eu não preciso ter medo de nada. Porque onde eu estiver, onde eu colocar as plantas dos meus pés, ali também o Senhor estará. Eu faço esta oração ao grande Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.